Olá, bem-vindos a mais um estudo em nosso canal Descobrindo a Espiritualidade. Vamos prosseguir estudando o Livro dos Espíritos, na parte 4ª, capítulo 1, das penas e gozos terrestres. Já falamos da felicidade e da infelicidade, de outros temas relacionados às penas e sofrimentos que encontramos na Terra e como devemos nos portar especialmente diante dos desafios da vida. Prosseguiremos nesse capítulo extenso, entrando agora num tema muito sensível e importante, relacionado ao suicídio. Pergunta número 943, no item Desgosto da vida, suicídio. Indaga Allan Kardec aos espíritos superiores. De onde nasce o desgosto da vida que, sem motivos plausíveis, se apodera de indivíduos? Resposta: efeito da ociosidade, da falta de fé e, não raro, da saciedade. Então vejam que 3 fatores são apontados pelos espíritos superiores que colaboram para que a pessoa tenha desgosto da vida, não tenha vontade de viver ou não valorize a vida que tem. Ociosidade, a pessoa desocupada, não ocupa o seu tempo, não realiza uma atividade útil e assim fica com tédio e não valoriza as questões pequenas da vida, mais importantes do dia a dia, as bênçãos de cada dia. Falta de fé é outro fator que encontramos muito nos dias atuais. Falta de confiança no Pai, falta de confiança no futuro, falta de certeza de que a vida prossegue e que não há qualquer esperança no futuro. É um fator que muitos carregam hoje em dia e, pela falta de fé, também não tem esperança de melhora, não tem qualquer esperança de que a vida melhorará e, com isso, o seu encanto pela vida também. E, não raro, dizem os espíritos superiores, a saciedade, pessoa que tem tudo, materialmente falando, pessoa que não tem desafio na vida e assim não enxerga um objetivo maior, porque está saciada, está com tudo preenchido em sua existência, sem qualquer atividade desafiadora. Também é um fator que, se a pessoa não tomar cuidado, vai entrar num processo de depressão ou de desgosto da vida, sem encontrar um objetivo na sua existência, que deve ser o de ajudar ao próximo, esse objetivo maior na Terra que muitos se esquecem. Eles prosseguem. Para aquele que usa de suas faculdades com fim útil e de acordo com as suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido e a vida se escoa mais rapidamente. Então veja a importância de utilizarmos as nossas faculdades para um fim útil. É a definição de trabalho pelos espíritos superiores. Ocupação útil é trabalho. Então, toda vez que nos ocupamos de forma útil, auxiliando alguém ou a sociedade em geral, estamos realizando um trabalho e, com isso, ocupando nosso tempo e usando nossas faculdades para o bem. Carregamos aptidões naturais, construídas por meio do processo da reencarnação, advindas de outras existências, onde desenvolvemos aptidões e, assim, temos um dever de usar as aptidões naturais para o progresso social, para o avanço da sociedade em geral. A vida, assim, deixa de ser árida, um aspecto de vazio, e se escoa mais rapidamente também porque o indivíduo que trabalha, ele ocupa seu tempo, né? E muitas vezes o sentimento de que a vida está passando rápido demais é decorrente da sua ocupação, mas o desgosto da vida também
vai causar um escoamento mais rápido da vida se você se permite se envolver com essa energia negativa. Eles dizem: ele lhe suporta as vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quanto obra com o fito da felicidade mais sólida e mais durável que o espera. Aquele, portanto, que tem fé, aquele que ocupa seu tempo, aquele que tem algo a buscar na terra, não está completamente satisfeito materialmente, ele vai ter mais paciência e resignação, vai suportar as vicissitudes, vai suportar os desafios da vida, porque sabe que a vida prossegue e que uma vida mais durável nos aguarda no além. Efetivamente, com a imortalidade da alma, o indivíduo tem a maior certeza de que prosseguirá. Pergunta número 944. Tem o homem o direito de dispor da sua vida, ou seja, de praticar suicídio? Não, só a Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão da lei divina. Nós estudamos esse tema de forma extensa, de forma completa, em muitos dos vídeos do canal. Temos uma série só voltada para os comentários sobre esse ato abominável contra a lei divina. Temos o estudo da obra Memórias de um Suicida também aqui no canal. Então, já estudamos bastante, já falamos bastante desse tema, mas não custa nada repetir de que Deus é o Senhor da vida e não cabe ao homem abreviar a sua existência independente do motivo. Suicídio voluntário, ou seja, aquele que a pessoa deseja exterminar a sua vida, é uma transgressão, é um crime contra a lei de Deus. Item A. Não é sempre voluntário o suicídio? Interessante essa pergunta, porque a resposta diz: suicídio voluntário é transgressão. E aí Kardec estranha: ué, mas não é todo suicídio que é voluntário? Resposta: o louco que se mata não sabe o que faz. Então vejam que o fator loucura, o indivíduo que perdeu a sanidade mental, ele não está no uso completo das suas faculdades e não pode ser julgado como alguém que tem a plena faculdade, o uso pleno de suas faculdades e decide realizar esse ato. Não será, portanto, uma transgressão à lei de Deus se o suicídio é derivado da loucura, mas nós temos que ter cuidado, né? Porque nem sempre encontraremos situações em que esse liame se torna visível. Dependerá de caso a caso e, com certeza, o julgamento não cabe a nós. Pergunta 945. Que se deve pensar do suicídio que tem como causa o desgosto da vida? Então, como vimos, o desgosto da vida, causado por N fatores, pode levar ao suicídio. Qual a consequência disso? Resposta: insensatos, por que não trabalhavam? A existência não lhes teria sido tão pesada. Então vejam que os espíritos superiores voltam a indicar que a ociosidade é uma das maiores causas do suicídio por desgosto da vida. A pessoa não trabalha, não exerce uma ocupação útil, poderia ter se ocupado. Por isso os espíritos dizem: insensato aquele que tira a própria vida por desgosto. Poderia ter ocupado o seu tempo. Por isso que nós falamos aqui das pessoas que têm depressão, das pessoas que não veem sentido na vida, das pessoas que passam por problemas psicológicos e vão se entregando ao desgosto. Os espíritos superiores dizem: insensatos, poderiam ter ocupado o seu tempo, poderiam ter trabalhado. Vejam a importância do movimento, a importância de, ao sentirmos qualquer tipo de tristeza, um princípio de melancolia, ocupemos o nosso tempo com atividades úteis. Porque senão você pode entrar num processo de desgosto que a ociosidade vai ampliar e lhe trará um desgosto imenso na vida que poderá levar ao suicídio. Pergunta 946. E do suicídio cujo fim é fugir, aquele que o comete, às misérias e às decepções deste mundo? Importantíssima essa pergunta, porque muitas pessoas escolhem esse caminho porque estão cansadas de sofrer.
não querem ver o sofrimento do mundo e delas próprias, e assim fogem da vida. Respondem os espíritos: pobres espíritos que não têm a coragem de suportar as misérias da existência. Estamos num planeta em que todos sofremos, alguns mais, outros menos, com a sua explicação no passado, com a misericórdia divina e onde não há verdadeiramente vítimas, porque todos estamos colhendo algo que plantamos. O fato é que são pobres aqueles que não suportam o sofrimento e escolhem fugir deles por uma porta covarde que transgride a lei divina. São sofredores, certamente continuarão sofrendo, porque tentaram fugir de uma expiação que lhes estava destinada por escolhas próprias, por escolhas que tiveram no passado. Não faz sentido, portanto, fugir daquilo que é colheita do que plantamos, e muitas vezes escolhemos antes de reencarnar. Deus ajuda aos que sofrem, e não aos que carecem de força e de coragem. Olha que frase, hein? Quem está sofrendo é sempre auxiliado por Deus, mas aqueles que estão sem força e coragem não conseguem receber essa ajuda. As tribulações da vida são provas ou expiações, como nós já falamos. Felizes os que as suportam sem se queixar, porque serão recompensados. Ai, porém, daqueles que esperam a salvação, do que na sua impiedade chamam acaso ou fortuna, sorte. Vejam o que eles estão dizendo. Quem sofre com resignação receberá uma recompensa. Aquele, no entanto, que fica esperando a salvação, achando que virá por sorte ou por acaso, não receberão essa recompensa. O acaso ou a fortuna, para me servir da linguagem deles, podem com efeito favorecê-los por um momento, mas para lhes fazer sentir mais tarde cruelmente a vacuidade dessas palavras. Os espíritos superiores estão aqui deixando claro que eles entendem o conceito que muitos têm de acaso ou de sorte, mas que é uma ilusão. Ninguém passa por algo por sorte, por azar, ou porque Deus assim quis, sem nenhuma explicação. Sempre há uma causa anterior. Um dia todos perceberão que não há sorte ou azar, há consequências. Item A. Os que hajam conduzido o desgraçado a esse ato de desespero sofrerão as consequências de tal proceder? Aquele, portanto, que incentiva o suicídio responde por algo? Esses, ai deles, responderão como por um assassínio. A própria lei humana pune quem induz ao suicídio. A lei divina, certamente, também pune por meio das consequências naturais da lei aquele que incentiva o outro a abreviar sua existência. É como se fosse um homicida e será tratado como tal. Pergunta 947. Pode ser considerado suicida aquele que, a braços com a maior penúria, se deixa morrer de desesperança? Vejam que essa pergunta está definindo alguém que perdeu a esperança, que é a definição da primeira pergunta sobre esse tema do estudo de hoje, bem como aquele que quer fugir de uma expiação. Então ele já perguntou isso, né? Ele só está dando um exemplo das perguntas anteriores, pessoas que almejam fugir das tribulações, fugir da expiação. É alguém, por exemplo, que está na miséria e se deixa morrer. Respondem os espíritos: é um suicídio, mas os que lhe foram causa, ou que teriam podido impedi-lo, são mais culpados do que ele, a quem a indulgência espera. Então veja, a pessoa que está na miséria é porque está vivendo num planeta egoísta, né? Porque a miséria só existe em planetas de provas e expiações, ou ainda mais inferiores, onde o egoísmo reina. Num mundo onde não há mais egoísmo, a miséria não existe. Sempre haverá alguém para auxiliar outra pessoa que está em necessidade. Então, se esse indivíduo que morreu por miséria absoluta, sempre tem um responsável por isso, né? Ele também tem culpa por não lutar por sua existência, mas a sua condição miserável
lhe dá aí um grande auxílio para se recuperar de uma situação dessa, né? Responderá mais quem deixou a pessoa ficar na miséria, porque é fruto de total egoísmo. Todavia, não penseis que seja totalmente absolvido se lhe faltaram firmeza e perseverança, e se não usou de toda a sua inteligência para sair do atoleiro. Então os espíritos são muito sábios. Eles dizem, vejam, quem morreu na miséria vai ter indulgência. Morreu na miséria no sentido, se deixou morrer, né? Um suicídio indireto, ou deixou a vida se esvair sem lutar. Por causa de miséria, ele vai ter indulgência da lei divina. Responderá quem deixou a pessoa naquela situação. Porém, eles destacam, se o suicídio é decorrente de alguém que está na miséria, mas que não lutou, não procurou se recuperar, não procurou trabalhar, usar suas forças para sair da miséria, a responsabilidade também recairá sobre ele. Ai dele, sobretudo, se o seu desespero nasce do orgulho, ou seja, a pessoa está na miséria porque não aceita trabalhar limpando banheiros, por exemplo. Não aceita uma situação que considera vexaminosa, vergonhosa, e aí se deixa morrer na miséria por orgulho, por não admitir trabalhar em serviços que considera inferiores. Quero dizer, se for um desses homens em quem o orgulho anula os recursos da inteligência, que corariam de dever a existência ao trabalho de suas mãos e que preferem morrer de fome a renunciar ao que chamam sua posição social, não haverá 1000 vezes mais grandeza e dignidade em lutar contra a adversidade, em afrontar a crítica de um mundo fútil e egoísta, que só tem boa vontade para com aqueles a quem nada falta, e que vos volta as costas, assim precisais dele? Então vejam, quem por orgulho está na miséria, responde normalmente por um suicídio que se deixou levar ali, se deixou morrer pela miséria em que se encontra. É necessário ter vontade de lutar e, principalmente, se movimentar para trabalhar, não importa que tipo de trabalho. Há pessoas que preferem morrer do que trabalhar naquilo que consideram ocupações inferiores. Esses responderão normalmente, não é? Porque a maior grandeza está em lutar, está em se desenvolver, se movimentar para resistir ao mundo egoísta como o nosso, que impõe a miséria a algumas pessoas e o indivíduo tem a oportunidade então de demonstrar a Deus que tem fé, que tem esperança, que tem resignação pela expiação que passa e principalmente que ocupa o seu tempo de forma útil para sair dessa situação. Deus sempre ajuda quem assim se movimenta, para sair da miséria, para sair de uma situação difícil, aceitando a dor, mas se movimentando para eliminá-la. Sacrificar a vida à consideração desse mundo é estultícia, porquanto ele a isso nenhum apreço dá. Vejam que o valor vida está acima das condições desse mundo impostas a muitas pessoas. Sacrificar a vida sem um motivo útil, pelo contrário, por um motivo fútil, não tem qualquer mérito e causa sofrimento ao indivíduo. O sacrifício à vida nunca é admitido, especialmente nessas condições que estamos estudando. Valorizar sempre, portanto, a vida, se movimentar para lutar e sair de situações difíceis e não ter orgulho, porque se o indivíduo acaba por morrer por orgulho, responderá normalmente, diferente daquele que está na miséria, mas tentou de todas as formas sair dessa condição e acabou desencarnando por expiação, o que causará aí indulgência e responsabilidade de quem causou essa situação na vida dessa pessoa. Pergunta número 948. É tão reprovável como o que tem por causa o desespero o suicídio daquele que procura escapar à vergonha de uma ação má? Kardec então explora essa situação do suicídio daquele que quer fugir de uma situação. Resposta: o suicídio não apaga a falta. Ao contrário, em vez de uma, haverá duas.
Quando se teve a coragem de praticar o mal, é preciso ter-se a de lhe sofrer as consequências. Essa frase é importante nos dias de hoje, porque as pessoas não querem responder pelo que fazem. As pessoas fazem o mal e, na hora de responder, colocam 1000 justificativas, se desesperam, choram e pedem misericórdia. Sejam as autoridades humanas, sejam a Deus. Então nós temos que ter responsabilidade dos nossos atos. Se tivermos coragem de fazer o mal, tenhamos coragem de responder pelo mal que fizemos. Muitos hoje não querem, né? Inclusive reencarnam e não aceitam. De forma rebelde, se colocam contra Deus e contra a sociedade, porque nasceram numa situação que estão respondendo pelo crime que cometeram. Muitos não querem essa responsabilidade. Fazem atos terríveis ou transgressões à lei divina e, na hora de responder, não querem. Querem transferir a terceiros a culpa e não sofrer nenhum tipo de constrição, nenhum tipo de responsabilidade pelo que fizeram. Deus que julga pode, conforme a causa, abrandar os rigores de sua justiça. Então cabe a Deus aplicar a lei. O indivíduo tem que se colocar à disposição da lei divina e esperar a misericórdia dele, que certamente agirá, mas tem que se colocar numa posição de responder pelo que fez. Pergunta número 949. Será desculpável o suicídio quando tenha por fim obstar a que a vergonha caia sobre os filhos ou sobre a família? Kardec continua, porque na época era muito comum, né? Antigamente, as pessoas, para lavar a honra, praticavam suicídio. Até hoje muitos assim fazem. Então por isso que ele pergunta, às vezes parece repetitiva as perguntas, mas é porque é um fator que muitos se utilizam, né? Eu me matei para resguardar a honra da minha família, minha honra. Então é importante ele fazer essas perguntas. Resposta: o que assim procede não faz bem, mas como pensa que o faz, Deus lhe leva isso em conta, pois que é uma expiação que ele se impõe a si mesmo. Olha que interessante. Nós estamos aprendendo aqui que na lei divina existem expiações que são resultado das nossas atitudes e que essa expiação já basta como punição. Então existem situações que nós estamos sofrendo porque fizemos escolhas ruins. Deus não pune, porque a própria expiação, a própria consequência do seu ato já é a punição. Então eles estão explicando que quem tira a própria vida para lavar a honra da família pensa que está fazendo algo nobre. Se a pessoa sinceramente pensa que está salvando a honra da família, Deus vai levar isso em conta. O sofrimento que decorre do suicídio já será sua punição, porque é um sofrimento terrível, né? Então a expiação que ele se colocou, quando ele achou que estava lavando a honra, já é a expiação, já é o sofrimento que ele passará e não terá ali a ampliação desse sofrimento com a punição divina. A intenção lhe atenua a falta, entretanto, nem por isso deixa de haver falta. Eles estão explicando o seguinte: quando há uma falta, essa falta precisa ser corrigida. Quando a gente tira algo de alguém, a gente precisa devolver. Então, independentemente do motivo que você tirou algo de alguém, você vai ter que devolver. Não importa o motivo. Se foi para lavar a honra, se foi por maldade, se foi porque você quis, não importa. A consequência será a mesma. Você vai ter que restituir aquilo que você tirou. Não importa, assim, a consequência, mas a intenção da pessoa será levada em conta. Os sofrimentos podem ser menores. Ademais, eliminai da vossa sociedade os abusos e os preconceitos e deixará de haver desses suicídios. Então, como falamos agora há pouco, há situações que são próprias desse planeta. Situações que vão desaparecer quando a gente ampliar o nosso conceito de família e avançarmos na evolução do nosso planeta.
deixando de ser de provas e expiações para um mundo regenerado e posteriormente feliz, celestial. Então, existem situações que são próprias desse planeta: preconceito, abuso. Quando isso acabar, esse tipo de suicídio também acabará. Porque as pessoas são colocadas nessa situação, não têm esperança, acham que estão lavando a honra e acabam cometendo isso. Se não existe abuso, se não existe injustiça, se não existe preconceito, esse tipo de situação não mais vai existir. Aquele que tira a si mesmo a vida para fugir à vergonha de uma ação má, prova que dá mais apreço à estima dos homens do que a de Deus. Olha só que frase. Percebam que quando a gente leva mais em conta a opinião dos homens e não a de Deus, a gente comete essas atitudes porque sentimos vergonha da opinião dos outros. Preferimos agradar a opinião alheia do que a lei divina. Então, essa frase é muito forte e importante para a gente refletir. Visto que volta para a vida espiritual carregado de suas iniquidades, tendo se privado dos meios de repará-las durante a vida corpórea. Deus, muitas vezes, é menos inexorável do que os homens. Perdoa os que sinceramente se arrependem e leva em conta a reparação. O suicídio nada repara. Então, aquele que decide enfrentar os problemas, decide enfrentar a própria vergonha, decide enfrentar a situação que se colocou ou que foi colocado na situação por conta das circunstâncias da vida, ele tem o mérito de continuar vivendo e respeitando a lei divina. Já aquele que foge da vida para agradar a opinião dos homens, esse não resolverá nada e ainda sofrerá porque deu mais valor à opinião do outro do que às leis divinas. Encerraremos assim o estudo de hoje. Vamos dividir em duas partes esse item, porque é um item extenso e que tem muitas informações, especialmente relativas àqueles que se iludem com a abreviação de suas existências para fugir, seja de uma situação, seja para fugir da vergonha, seja para eliminar um sofrimento, ou pensando que esse ato vai exterminar uma situação de expiação. Que possamos aprender com as lições dos Espíritos em relação à necessidade de valorizarmos a vida, não optarmos pelo suicídio em nenhuma hipótese, e que muitas vezes a pessoa que está na loucura, ela não responderá, sendo então punível o suicídio voluntário. A pessoa tem plena capacidade de compreender a sua ação e mesmo assim escolhe abreviar sua vida. Reflitamos assim no que aprendemos hoje em relação aos dissabores da vida que precisamos suportar, a não deixarmos a depressão, a melancolia nos dominar e buscarmos a confiança no Pai, a fé e principalmente a ocupação do nosso tempo com uma atividade útil para que não caiamos nessa falha, nesse erro comum de termos desgosto pela vida. Que o Senhor da vida, Deus nosso Pai, possa continuar a cada dia nos abençoando, nos dando as ferramentas para progredirmos e que nós retribuamos esse carinho trabalhando no bem, nos esforçando, lutando contra situações injustas e sempre se movimentando para alcançar o equilíbrio. Graças damos a Deus, graças damos a Cristo Jesus e buscamos sempre a palavra do nosso Senhor para ampliarmos o nosso conceito e a nossa existência voltada para a prática do bem. Que Jesus Cristo possa abençoar os nossos parentes, os nossos familiares, as pessoas a quem amamos e continuemos o estudo dessa obra magnífica para compreender as leis divinas e principalmente o raciocínio da espiritualidade superior em relação às circunstâncias da vida. Graças damos a nosso Senhor Jesus Cristo, a Mãe Santíssima Maria, e Deus, nosso Pai Criador, possa abençoar a cada um hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Forte abraço a todos e até o próximo estudo.